Irmãos, hoje a igreja celebra a solenidade da Epifania, que aqui no Brasil sempre é transferida para o domingo, mais próximo do dia 6 de janeiro, que é a data propriamente da Epifania. E hoje comemoramos o fato de que o nascimento de Cristo foi, por assim dizer, tornado público para todo mundo, através destes 3 reis magos vindos do Oriente para adorar o Senhor. De fato, a palavra Epifania significa manifestação. No entanto, em todo o relato do Evangelho, quando lemos um pouco mais atentamente, percebemos o modo como Deus age e o modo como Ele faz para que, de uma maneira discreta, de uma maneira sutil, Cristo, que é a verdade, prevaleça sobre a mentira. O texto começa dizendo: tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira coisa que chama a atenção é que, embora estes homens fossem magos, eles conheciam as Escrituras, conheciam a promessa feita para o povo de Israel, sabiam que deveria vir o Messias, e a estrela lhes aparece no Oriente, e com a aparição da estrela, a graça divina os arrasta para que eles deixem tudo para trás, rumo ao encontro de Nosso Senhor no presépio. Ora, portanto, nós vemos como havia no coração daqueles homens já algum conhecimento. Obviamente o conhecimento da verdade da palavra, como que soterrado por muitas informações equivocadas. Eles eram magos, eles eram pagãos, eles não conheciam verdadeiramente o Deus revelado. Mas estava ali presente algo da revelação divina. Aparece a estrela, a graça surge nas suas almas, eles deixam tudo, vão atrás de Nosso Senhor. Então eles chegam em Jerusalém, vão até o palácio de Herodes. O texto diz assim: chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ou seja, nós vemos no final do relato que eles de fato ouviram o rei Herodes, ou seja, eles entraram no palácio. Mas eles chegaram lá perguntando. E eles vão perguntando para o povo: cadê o rei dos judeus? Onde é que nasceu? Quer dizer, na perspectiva deles, aquilo devia ser um acontecimento público. E, portanto, as pessoas dizem: olha, o rei está no palácio, nós não sabemos se ele teve um filho agora. Vai até lá, fale com o rei. E eles vão e diz: ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Até que ele reuniu os sumos sacerdotes, os mestres da lei, para perguntar aonde o Messias devia nascer, e de acordo com o profeta Miqueias, deveria nascer em Belém,
cidade de Davi? Ora, o texto continua dizendo que Herodes chamou em segredo os magos. Ou seja, ele localizou na cidade. Então tem os magos aí, onde é que eles estão? Chamou em segredo para não dar alvoroço. E procurou saber quando a estrela tinha aparecido. E depois mandou-os para Belém com uma missão: encontrem e me avisem para que eu vá adorá-lo. Mas na verdade o que ele queria era matá-lo. A primeira pergunta é: por que Deus quis que estes homens fossem até Jerusalém e falassem com Herodes? Porque o texto do Evangelho diz que depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Ou seja, a estrela levou-os até Jerusalém. O que significa, Deus os levou até Jerusalém, desapareceu a estrela. Eles começaram a procurar. E quando saem do palácio de Herodes, a estrela volta a aparecer. Ou seja, por que Deus quis que eles fossem a Jerusalém? Por que Deus quis que eles fossem falar com Herodes? Porque Deus é sábio. Ele é a própria sabedoria. Então vocês vejam, se Jesus tivesse aparecido 30 anos depois, sem que ninguém tivesse a notícia de um evento extraordinário, que tivesse sacudido a consciência de todos e dissesse: olha, a promessa se cumpriu, o Messias nasceu. Ninguém iria acreditar que ele era o Messias. Portanto, o que Deus estava fazendo era preparando, por assim dizer, a opinião pública, para que mais adiante, quando Nosso Senhor estiver adulto, já haja aquele burburinho, todo mundo dizendo: nossa, já faz 30 anos que aconteceu aquilo, vocês lembram? Chegaram aqueles magos, sacudiram tudo, Herodes mandou matar, arrasar Belém. Mas se o Messias nasceu mesmo, então ele deve ter escapado, né? Olha, já faz 30 anos, onde é que será? O que será que aconteceu? E aquilo vai caminhando de boca em boca, aquilo vai crescendo, vai chegando ao coração das pessoas, até que quando Nosso Senhor aparece, a Bíblia diz que antes apareceu São João Batista, tem mais ou menos a mesma idade, 6 meses de diferença. E vieram os sumos sacerdotes, os fariseus, aqueles mesmos que foram falar com Herodes, perguntarem para ele: é você o Messias? É você o esperado? Diz: não, não sou eu. Pergunta: é você Elias? Ele diz: não, porque nós sabemos na Escritura que Elias será uma das 2 testemunhas que pregará no final dos tempos. Pergunta: é você o profeta? Falando de Enoque, que é o outro que deve vir no final dos tempos. Os 2 foram arrebatados em vida e não passaram pela morte. Ele diz: não, mas eles estavam curiosos para saber, porque estavam todos esperando a manifestação do Messias. Ou seja, esta manifestação da Epifania não foi uma manifestação exclusiva para aqueles 3 reis magos, foi também a manifestação a Israel, mas de uma maneira sábia, que Deus vai preparando, Ele vai preparando os corações, as mentes, as inteligências. Deus não é daqueles que chega assim e diz: olha isso, aquilo, aquilo com o outro. Ele vai preparando, preparou um povo para si, passou milênios formando esse povo, e aí quando chega a plenitude dos tempos, e ele vai realizar a consumação da obra redentora, ele vai chegando. As coisas não acontecem de uma maneira
repentina. Só que, do outro lado, Herodes quer ter o controle. Ele tinha construído o templo de Israel. Ele governava Jerusalém de um jeito muito bom, muito populista até. Era um homem de grandes respeitos, era muito amado. Porque foi um governante que cumpriu, digamos assim, uma parte importante do seu papel. Mas ele não é o Salvador do mundo. Ele não é o Messias. Ele é só Herodes. Mas ele quer obter hegemonia. Então ele quer matar o bebê, ele quer matar o menino Jesus, ele persegue. E ele quer saber notícia para acabar com aquilo na raiz. Para, por assim dizer, eliminar de uma vez a esperança de que o Messias pudesse vir. Vocês vejam que coisa impressionante. A mentira precisa da hegemonia, precisa do controle, precisa de todo mundo dizendo a mesma coisa, precisa da unanimidade, precisa da uniformidade. A mentira precisa mobilizar todas as cadeias de televisão, a mentira precisa dominar todas as redações de todos os jornais, a mentira precisa dominar todas as opiniões emitidas nas universidades, pelos mestres da lei, pelos fariseus. Ela precisa do respaldo dos sumos sacerdotes, de todas as pessoas que criam opinião religiosa. A mentira precisa de uma verdadeira unanimidade para que ela possa prevalecer. E ela sempre vai procurar matar a verdade no ninho. Ela sempre vai procurar destruir a verdade quando ela está nascendo. Só que o problema é que a força da verdade é muito maior. Porque ela é como a água que passa pelas fendas das mãos. Ela não consegue ser contida. Diz o apóstolo, verbum domini non est alligatum. A palavra do Senhor não está presa. Ninguém consegue prender a palavra de Deus. A verdade sempre vai dar um jeito de aparecer. Os homens vão querer escondê-la, vão querer tapá-la, e a operação para silenciar a verdade no mundo está muito grande. Hoje em dia, o Herodes que persegue a verdade, nossa, ele quer nos ludibriar por todos os meios possíveis. Ele quer silenciar a natureza humana. Ele quer calar a voz da igreja. Ele quer, inclusive, desmentir as próprias verdades científicas, para criar ideologias que sejam incontroláveis. Como diz a Escritura, a antiga serpente, chamado demônio Satanás, o pai da mentira, cresceu, e agora ele tem 7 cabeças e 10 chifres. É ele que sai perseguindo a mulher com um filho para nascer. Ele é o Herodes. E assim, todos esses hereges de ontem e de hoje tentam emudecer a igreja. Querem sufocá-la desde dentro e desde fora. Por quê? O menino não pode ser adorado. Nós não podemos adorar Jesus Cristo. Nós temos que adorar as árvores, os bosques, a mãe natureza. Nós temos que adorar os pobres. Nós temos que adorar um projeto de poder. Nós temos que adorar ideologias que dividem a sociedade, que criam fantasias, lutas de classe, dissolução. Os hereges de ontem e de hoje querem transformar a igreja numa comunidade de heréticos. Querem esvaziá-la
e fazer com que a verdade da fé seja emudecida. Mas é então que vem o profeta Isaías, no meio da escuridão, e diz: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e as nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles viram as riquezas de Alemar, e mostrarão o poderio de suas nações. Virão todos, proclamando a glória do Senhor. Ou seja, por mais que os homens perversos, e tem muita gente que é perversa sem querer sê-lo, ela foi formada para ser assim. Ela foi colocada num molde psicológico de perversidade, e ela reproduz essa perversidade de boa fé. Por mais que os perversos estejam sempre como Herodes, tentando silenciar a verdade, tentando calar a voz da verdade, é impossível controlá-la, por um motivo muito simples. A igreja está fundada sobre o alicerce firme da fé dos apóstolos. Existem momentos de crise, eles acontecem. Nós tivemos, por exemplo, no século IV, a chamada crise ariana. Quase todo mundo perdeu a fé. São Jerônimo chega a dizer que um belo dia o mundo acordou ariano. E só permanecia fiel à doutrina da fé Santo Atanásio. Mas Santo Atanásio, sozinho, excomungado, abandonado, sozinho, com seu grupinho de fiéis, como esses 3 reis magos, ele conseguiu devolver à igreja a verdade, porque a verdade não precisa da hegemonia, a verdade só precisa dela mesma. Ela é uma luz que não pode ser contida. Ninguém pode impedir o sol de nascer. Ninguém segura a luz. Ela se expande. Isso está na sua própria natureza. Por isso, logo depois que passou a crise ariana, vem São Vicente de Lérins. E ele escreve um livro chamado Commonitorium, em que ele ensina os fiéis a como eles devem proceder nos tempos de crise. E ele diz: olha, vocês precisam se ater à fé católica. A norma é a tradição. Aquilo que foi crido pela igreja, sempre, em todos os lugares, e de maneira contínua. Ele escreve justamente esse livro porque existem tempos de escuridão, e nesses tempos de escuridão nós temos que olhar para onde? Para a estrela. O livro do Apocalipse diz que a mulher está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essas 12 estrelas são os 12 artigos do credo. É a fé apostólica, é a fé dos 12 apóstolos, mantida incessantemente pela tradição da igreja. Ou seja, vivemos em tempos de confusão, vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos complicados. Precisamos saber: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, toda crise passa, toda noite termina. Herodes pode até conseguir ter hegemonia sobre um certo lugar, um certo tempo, um certo momento,
Mas depois a doutrina dos apóstolos volta a aparecer e ela renasce e vem com uma força irresistível, porque a palavra foi pregada e há um fundamento. Não dá para falsificar a fé católica. Não dá. Basta pegar o catecismo da igreja e ler. Não pode ser falsificada. Pegue os escritos dos santos, confira e compare. Veja o que eles diziam e o que se diz hoje. Compare uma coisa com a outra. Não dá para colocar no mesmo patamar uma afirmação qualquer que se diga aqui e agora, evanescente, uma opinião qualquer, com 2000 anos de doutrina ininterrupta. A fé católica é um bloco sólido, indestrutível, ninguém pode abalá-la. Por quê? Porque ela não é de origem humana, ela é revelada por Deus. Portanto, nós não precisamos temer, ela vai reaparecer. Porque isso está na sua própria natureza. Ela é assim. Ora, os apóstolos e os pregadores de todos os tempos criaram assim uma espécie de substrato que está aí. Está aí entre os fiéis. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Elas podem estar um pouco desorientadas, mas se você começa a pregar aquilo que é verdade, elas começam a acordar. Elas começam a perceber. Porque os princípios foram colocados e eles estão estabelecidos de maneira sólida. Por mais pagão que o mundo esteja, ele sempre vai parar para celebrar o Natal. O Natal está no Ocidente. Está aí. Você pode querer substituir Jesus pelo Papai Noel. Mas você só vai fazer isso se tiver Natal. Isso está estabelecido. Por mais que queiram de alguma maneira dizer, não, olha, segura todo mundo, não celebre este Natal, vamos tentar emudecer. Não adianta. O princípio está estabelecido. A semente foi plantada, é só regar que ela cresce de novo. Nós precisamos superar o medo. Nós precisamos crer na vitalidade do Evangelho. Porque aquilo que fizeram os apóstolos, os mártires, os confessores, os padres da igreja, os doutores da igreja, os grandes mestres da fé, é algo tão maravilhoso que este tesouro não pode ser perdido. Nós estamos andando sobre o petróleo. Sabe qual é o perigo de você andar sobre o petróleo? É que um belo dia você pisa e a mina vem com toda a força, e quando ela vem com toda a força, ela jorra e pega fogo. É isso que acontece. Nós temos este tesouro bem debaixo dos nossos pés. É claro, tentam torná-lo de alguma maneira inacessível. Então, hoje, por exemplo, quase ninguém estuda mais latim e grego. Para quê? Para não ler os padres da igreja. Para não ler os doutores eclesiásticos. Para não ler os mestres da fé, porque a cultura católica foi toda escrita em latim e grego. Não tem jeito. E aí emburrecem as pessoas para que elas não entendam mais nada. E aí vai tornando todo mundo meio doido. Aí começam as pessoas a acharem que homem não é homem, mulher não é mais mulher, que você tem que defender os ovos das tartarugas, mas ao mesmo tempo você tem que matar o seu filho, e tudo faz um sentido doido na cabeça dessas pessoas. Não tem gente que é vegano e abortista? Tem gente que é vegano e abortista. A pessoa diz, não, eu não imagino. E eu descobri que tem um negócio novo agora, que é o chamado opção sexual vegana. Que a pessoa não apenas é vegana, mas ela se recusa a namorar com alguém que não seja vegano também, para não contaminar com a carne dos animais que o outro comeu.
Mas o aborto está liberado. Quer dizer, você não pode matar um bichinho. Matar uma vaca para comer, nossa, é abominável. Mas pode matar o seu filho. Daquelas abortistas que estavam gritando na Argentina essa semana, festejando a legalização do aborto, muitas delas eram veganas. E são eco também, né? Ecoabortistas, quer dizer, mate as crianças, mas salve os guaxinins. As pessoas estão doidas. E elas pensam que com esse tipo de doideira, eles vão conseguir afogar a fé católica. Meus queridos, olha, já tem décadas da minha vida que eu estudo só isso. E eu não paro de descobrir coisas maravilhosas o tempo todo. Encantado, embasbacado, lendo, relendo. A minha especialidade em teologia é a moral. A moral católica é um negócio solidíssimo, se for bem estudada. É um negócio tão consistente que não tem como não ser verdadeiro. Qualquer pessoa que estudar de verdade e for até os princípios, não tem jeito. Ela vai chegar a conclusões necessárias. Isto aqui é a verdade. O problema é que, no livro do Apocalipse, a mulher, que representa a igreja e ao mesmo tempo Nossa Senhora, ela está sofrendo dores de parto. E essas dores de parto significa, ela está meditando tudo isso para poder gerar a palavra, para poder pregar, para poder levar a palavra para os outros. Ou seja, nós precisamos estudar, meus queridos, a fé, de verdade. Não querem ser massa de manobra nas mãos de Herodes? Dediquem-se ao estudo da doutrina católica com profundidade. E vocês vão ver que, para você estudar a doutrina católica, você tem que estudar a filosofia clássica. E para você ter acesso a isso, você vai ter que ampliar o seu universo cultural tremendamente. Esse é o preço de ser livre. Esse é o preço. Senão, você vai acreditar em tudo que a dona Globo fala. Que é o que a maioria das pessoas por aí fora fazem. Os magos foram avisados em sonho para não retornarem a Herodes. Você vai voltar para Herodes? Ou você vai buscar um outro caminho? Nós temos que escolher um outro caminho. Este caminho é aquele mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Ele. Queridos irmãos, não precisamos temer nada nem ninguém, porque a verdade da fé está solidamente estabelecida. O que nós temos de fazer é ir com todas as nossas forças às fontes vivas, beber desse manancial para falá-lo a todas as pessoas com quem cruzarmos em nosso caminho pacientemente, sem desespero. Não brigue. Você tem que ser paciente. Tem que pegar cada uma dessas pessoas, ir aos princípios, estudar, e saber desmontar, e procurar, e saber falar, e saber argumentar. Dá um trabalho terrível. Mas esse é o único método. Caso contrário, Herodes sempre vai tentar matar o bebê. Sempre vai matar, vai tentar matar a verdade que está pequenininha no nosso coração. Vamos procurar um outro caminho? O caminho da verdade, da contemplação, do estudo, o caminho da doutrina, o caminho que nos leva à doutrina dos santos, à fé da igreja de todos os tempos, para que nós não fiquemos reféns de opiniões passageiras.